Estamos em mais um episódio do PupaCast. Você que tem nos acompanhado, estamos conhecendo em profundidade a fundadora do Instituto Pupa, Daniele Cantanhede. E ainda mais, conhecendo um pouco dessa ousadia da escritora. Está aos poucos nos dando alguns spoilers sobre o que nós poderemos encontrar na primeira edição do seu livro As Sete Pontes. Dani, diga para mim, nós falamos no último episódio um pouco dessa sua espiritualidade, né? Esse encontro com o Espírito Santo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de revelação, que é algo que você tem, que ele te acompanha. Como é que isso funciona? Bom, o dom da revelação sempre vem através dos sonhos, né? Eu consigo sonhar com coisas que vão acontecer. Por muito tempo na minha vida eu sonhava com coisas ruins, né? A respeito da vida de outras pessoas próximas a mim. Então não era uma coisa muito fácil de você ver coisas acontecendo com pessoas próximas e realmente isso acontecer e você se deparar com aquele momento, né? Principalmente sobre mortes, né? E assim, foi uma coisa que demorei muito a aceitar, tanto que eu procurei vários lugares para que isso fosse retirado de mim. Eu chegava nos lugares e dizia, eu não quero mais ter esse dom, eu não quero ter essa visão ruim da vida das pessoas, até que eu entendi que era um dom, né? Eu nem sabia se isso era dom ou não era. Então eu passei bastante tempo tentando me livrar disso. Tem alguma curiosidade que você possa contar para nós sobre o que você viveu? Olha, com esses dons? Tem uma situação engraçada não, né? Trágica, posso dizer. Mas assim, teve uma tia minha que veio do Rio de Janeiro e ela veio para se despedir da mãe, que havia falecido. E quando ela chegou, que ela me abraçou, eu tive uma revelação de que ela não estava vindo se despedir da mãe, ela estava vindo se despedir da família. Porque eu tive a visão que ela iria vir falecer por um motivo específico, também mencionei, e aí eu corri para contar para minha mãe quando eu tive esse sonho. E eu lembro que eu comecei a contar o sonho para minha mãe, e a minha mãe começou a orar na minha cabeça o Salmo 91 no meio do quarto, pedindo para Deus. Essa parte é engraçada. Pânico. Pelo amor de Deus. E começou a orar na minha cabeça pedindo a Deus que isso daí não fosse verdade, ou que tudo isso saísse de mim, porque eu chorei muito nesse dia, né? Eu dizia que eu não queria mais saber disso, que eu queria me libertar disso, porque era muito ruim esse peso, essa responsabilidade. E pior, né? Você saber e não poder contar, porque você poderia também causar um problema, né? Sei lá. Mas esse é um dos episódios que eu lembro. dois. E Dani, nesse dom de revelação que você lutou muito aí, como que funciona essa visão de futuro? Consegue alcançar alguma revelação sobre como vai ser o seu futuro? É projeção? É palavra de fé? Assim, eu vou tentar... geralmente, isso acontece quando eu tenho um contato com a pessoa. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Cabana. Sim. Que tem uma cena que ele tem a oportunidade de se encontrar com o pai, para que ele perdoe o pai, enfim, que eles se deem um perdão. E ele consegue ver várias almas, eu acho que são as almas, né, que aparecem ali, com cores, né? E eu posso dizer que quando eu encontro com uma pessoa, eu consigo sentir, né? É meio sinistro isso, mas eu não me engano muito com pessoas, né? E eu até procurei estudar sobre pessoas, principalmente tentando encontrar uma resposta para isso, né? Sobre comportamento, sobre pessoas, sobre tudo isso, para tu ver como é que a situação ela acaba sendo meio que desesperadora, porque você vai para um lado espiritual, não encontra a resposta, vai para o lado técnico, científico, para ver se encontra, enfim. Mas eu consigo sentir dessa forma algumas pessoas e te digo que raramente eu erro sobre elas, raramente. Em relação a essas visões, olha, se eu pudesse te dizer que é como se eu montasse realmente uma maquete
do que vai acontecer, como se eu tivesse condições de entrar no ambiente e ver exatamente como é que ele vai ficar, como é que ele vai ficar depois de pronto. Eu tenho essa capacidade. Então, e acontece do nada. Acontece simplesmente eu fazendo qualquer coisa, como lavar o cabelo no salão e no movimento eu ter a visão. Acontece eu estar dormindo e quando eu acordo, eu tive um sonho, eu fico na dúvida se isso aquilo foi uma revelação ou se foi um sonho, mas assim, eu vejo tudo claramente. E quando isso acontece, se concretiza, eu sinto uma felicidade muito grande, porque eu disse assim, poxa, tá idêntico, saiu perfeitamente igual como eu imaginei. E em relação à minha vida, eu vejo bastante coisa acontecendo, eu sei detalhes. Eu vejo cenas acontecendo. Você escreve isso, você registra, guarda? Eu tenho muita coisa escrita. Muito bom. E o que nos trouxe aqui para todos esses episódios foi entender um pouco sobre a constituição da Pulpa, né? Sim. Do Instituto Pulpa. E que foi um processo que está te trazendo todos esses ganhos. Então, eu queria que você encerrasse esse nosso episódio contando para os nossos espectadores, seus pupilos e pupilas, como surgiu a Pulpa. Bom, a Pulpa, ela é uma revelação, não minha, que bom, né? Mas, assim, o início da Pulpa, ela surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um pastor que foi visitar a minha casa. Foi logo naquela fase onde eu estava tentando entender o que estava acontecendo na minha separação, entender se aquilo ali era realmente o fim ou se ia ser apenas uma crise. E eu sabia que algo não estava bem, já não era daquele momento específico, né, que foi fevereiro. Fez 1 ano agora, semana passada, quando eu soube que eu ia me separar. E eu resolvi passar uns dias lá em Barreirinhas. E quando eu estive nos primeiros 10 dias em oração profunda, eu me submeti a esse processo de orar e de pedir para Deus que Ele me dissesse o que eu tinha que fazer dali para frente. Eu tive vários episódios que se eu for contar não, está contado nesse livro, está escrito, né? Vários episódios espirituais mesmo, onde eu tive revelações do que iria acontecer, tipo, você está passando por isso para que você possa mudar a vida de outras pessoas e aquilo. Então, assim, como no luto, poxa, tinha que ser através de mim, porque aquilo tudo que a gente acaba questionando, a parte humana, né? E numa dessas ocasiões, eu recebi a visita desse pastor e ele disse para mim que eu tinha sido escolhida por Deus para que eu levasse a minha história, através da minha experiência, que eu mudasse a vida de outras pessoas. E que eu não me preocupasse com tudo aquilo que eu não tinha em relação... Porque eu questionei para ele como é que eu vou levar a minha história, como é que eu vou mudar a vida de outras pessoas, como é que eu vou levar a palavra, se eu não tenho essa capacidade, se eu não tenho esse dom, se eu não estudei para isso. E ele disse que era para não me preocupar, que eu tinha um período de capacitação e que as pessoas certas apareceriam na minha vida e que as escolhas das pessoas certas eu faria. E a prova disso foi uma das escolhas, né? A gente se encontrou, a gente se conheceu e quando eu te conheci eu te disse, né? Eu disse assim, a gente tem uma longa história daqui para frente, né? A gente tem nós vamos nos encontrar, nós nos encontramos, na verdade, para transformar a vida de outras pessoas. E assim foi uma a uma das pessoas que apareceram na minha vida. Assim como também Deus me revelou muitas histórias sobre a vida de outras pessoas e me pediu que eu falasse isso para essas pessoas, né? Então, quando eu percebi que eu estava sendo instrumento de Deus e que eu percebi que a minha história viria realmente a mudar a vida de muitas pessoas e que eu não me preocupasse com absolutamente nada, porque tudo seria providenciado, eu apenas me entreguei ao propósito. E
uma das coisas que eu não fiz foi me lamuriar ou desobedecer a Deus. E até aqui eu cheguei, eu montei tudo, eu não criei absolutamente nada. Tudo isso aqui é muito espiritual realmente, eu só faço executar, eu só faço a minha parte. Só faço tornar possível, porque o restante eu não criei nada, eu só estou sendo usada. Muito bem. Dani, então a Pulpa, ela vem com vários projetos inclusos, né? O Instituto. Fala um pouquinho do que vai ser 2025 para o Instituto Pulpa, como é a condução do projeto. Sim, a construção do primeiro ano da gente foi uma construção de identidade, né? Uma construção de estrutura para as pessoas que seriam servidas pela Pulpa. E eu tive uma revelação, é muita coisa assim, né? Vamos lá. Que eu precisava sair da onde eu estava. Assim, pela segunda vez, eu precisava sair primeiro da minha casa para poder aprender e me qualificar. E a segunda vez foi ele dizendo para mim, bom, a identidade está construída, agora você precisa sair da sua zona de conforto, da onde você está, para levar isso para todo o estado do Maranhão e depois para todo o Brasil. E para fazer isso, você vai criar um movimento, você vai criar algo que você consiga facilmente passar para essas pessoas, que foi quando eu criei o método Pulpa, a partir das ferramentas que eu utilizei para me reerguer, né, para me transformar em quem eu sou, né? Exatamente, para me transformar em quem eu sou. E assim, é como se isso fosse servir para as pessoas como uma bússola. Não é o que é o certo ou o que é o errado, ou a receita de sucesso ou não. É como se fosse uma bússola. Então, a Pulpa, ela surge na vida dessas pessoas a partir do movimento Desperte pelo Maranhão em 2025 agora. A gente inicia a partir de março e vai até o final de outubro. Nessa missão pelo Maranhão, ela leva esse método para dentro da casa dessas pessoas e através das nossas lideranças. E essas lideranças interessantes é que elas surgiram no nosso primeiro encontro. A gente lançou ali o Desperte em novembro e de lá surgiram as demandas nas cidades, para tu ver como é que é trabalhado, né, todos os caminhos. Não fomos nós que fomos atrás daquelas pessoas, foram aquelas pessoas que nos pediram para levar até a cidade delas o método Pulpa e aquela necessidade que elas tivessem específica dentro da nossa grade de produtos. E assim tem acontecido, já temos várias cidades confirmadas da nossa presença e não é porque surgiu em São Luís que vai ficar em São Luís, né? Porque uma das coisas que Deus me revelou logo no início é que seria um projeto muito grande e que eu precisaria apenas fazer ele se tornar possível, mas que eu precisaria estar com as pessoas certas, porque ele era muito grande e eu sozinha não ia conseguir comportar. E assim ele foi colocando cada membro no seu lugar, foi ajeitando tudo e a gente está com um projeto grandioso. Então a gente está começando a aparecer em todos os canais a partir de agora, só que tudo com muita calma. Apesar de parecer que é tudo muito rápido, a única coisa que tem de muito rápido e urgente é a nossa chegada nesses lugares, porque as pessoas realmente estão precisando. Dani, e sobre Pulpa? O que você tem para explicar para nós, esclarecer para quem está nos ouvindo agora? Que você usa um slogan, Pulpa é só uma fase. Por que Pulpa e por que Pulpa é só uma fase? Tá. A Pulpa é uma fase que a borboleta passa por um processo de transformação de lagarta e migrando para a sua fase de borboleta. E essa fase, acontece dentro do casulo. É uma fase solitária, é uma fase dolorida, é uma fase de grande transformação. E é uma fase que é temporária. Então, meu nome é Vanessa, que significa borboleta. E assim surgiu o nome da Pulpa, foi a partir do meu nome. Tanto que lá no livro eu menciono isso, né? Que foi desde que eu nasci. Eu acho que eu já estava com esse propósito escrito na minha história. E aí,
surge o nome Pupa. Eu utilizo é só uma fase, porque isso vai acabar, isso é passageiro. Coisas boas e coisas ruins, elas são passageiras na nossa vida, né? E no final eu ainda digo, Pupa é só uma fase, eu me orgulho da minha história. Porque é a partir da nossa história que a gente se constrói, né? Que a gente se torna quem somos, no final das contas, né? No final de tudo. E a gente não pode esconder a nossa história. A gente, pelo contrário, a nossa história pode ajudar a mudar a vida de outras pessoas. E por isso está gravado nessa pulseira. E o interessante é que toda vez que a gente termina um treinamento, termina uma palestra, essas pessoas que vão aos nossos eventos, elas recebem essa pulseira, elas escolhem a cor que elas querem usar e elas sempre nos convidam no final para poder se juntar a nós, né? E tem sempre aquela foto linda que finaliza todos os treinamentos e que parte das pessoas que participam. Então, eu acho que é isso, esse elo. Eu acho que isso é como se a gente entregasse, toda vez que a gente finaliza um evento, a gente entregasse para Deus, está aqui, mais uma etapa do nosso propósito cumprida. E a partir dessas pulseiras que a gente consagra, né? Sim. Finaliza. Dani, tá chegando ao final nosso episódio, mas eu acredito que no lançamento do seu livro, é verdade que vai vir um livro, um caderno de oração. Um caderno de oração. E sim. Esse primeiro é meu, protótipo. Muito obrigada. E vamos também poder ter uma pulseira junto? Pulseirinha junta, exatamente. A gente vai estar preparando para vocês uma box com tanto o livro quanto o caderno, quem quiser comprar as duas coisas, porque uma coisa complementa a outra. Você vai ter a oportunidade de ter algo em sua mão. O caderno, no caso, né, ele é uma revelação do Espírito Santo. Então, isso aqui é a prova viva de que uma conversa bem tida com ele, né, se materializa a partir desse caderno. E a minha história está aqui, né? A história está aqui. Tem previsão para o lançamento desse livro? Olha, de acordo com as editoras, final de março para início de abril. Foi o prazo que eles acabaram pedindo para a gente, porque já passou pelas críticas, né, já foi aprovado pelos críticos. E a gente está aguardando agora só a parte dele ser concluída. Então, vamos aguardar. E eu espero você para que a gente possa ter a oportunidade de estar no seu lançamento e poder levar mais conhecimento para esse Maranhão inteiro. Você tem mais alguma consideração final? A principal consideração é que não vai deixar de ser lançado através de vocês. Vai ser aqui, nessa casa, com certeza. Porque assim Deus já terminou, né? Amém. A partir da madrinha dele que tá, assim seja. Ele está tendo essa oportunidade, assim como teve a oportunidade de ter acesso ao primeiro caderno de oração, e o lançamento não vai ser diferente. E eu só tenho a agradecer, com certeza, essa parceria, esse amor, tanto por mim quanto pelo nosso projeto. E a gente vai chegar muito longe, vai mudar muito a vida de muitas pessoas pelo Maranhão inteiro, pelo Brasil, se Deus quiser. Dani. E eu te peço perdão se alguma vez eu fui resistente. Essa questão mas graças a Deus eu consegui entender o projeto, o propósito. Sim. E conte conosco, vamos caminhar juntos. Amém. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. E nos encontramos por aí. Tchau, tchau.